Olá, bem-vindos a mais esse vídeo. Vamos falar nesse vídeo sobre Ivan Pavlov e Sigmund Freud. Começando por Ivan Pavlov. Ivan Pavlov foi um fisiologista russo que estudava o sistema digestivo de animais e ele ganhou um Nobel de Fisiologia. Ivan Pavlov, ele investigando o sistema digestivo de uma cadela, ele percebeu que ao alimentar a cadela ao seu funcionário, alguém, somente ao trazer a comida, a se aproximar com a comida da cadela, ela já começava a salivar. Ele percebeu também que apenas o som dos passos da pessoa que trazia a comida para a cadela já começava automaticamente a salivar, sem que ela sentisse, sem que ela soubesse que era comida, sem que ela sentisse o cheiro da comida, apenas o som dos passos do seu assistente que trazia a comida para ela já salivava. E ele ficou muito curioso e começou a fazer experiências com isso. Foi então que ele começou a condicionar a cadela, ele começou a associar a comida a um toque de uma campainha. E toda vez que servia a comida para essa cadela, ele tocava uma campainha. E ao decorrer de um tempinho, passou-se um tempo, ele percebeu que apenas ao tocar a campainha, a cadela já começava a salivar. Então não precisava nem de comida, não precisava nem dos passos de seu assistente. Agora ele conseguiu que apenas o toque da campainha fizesse a cadela salivar, todo o sistema digestivo dela ser acionado como se ela estivesse na presença de um suculento bife. Então, a essa descoberta, ele dividiu em duas etapas, onde ele chamava aquele reflexo da cadela que foi adquirido, a reflexo condicionado, ou seja, ao que ele condicionou, que seria toque da campainha e a cadela começa a salivar. Ou qualquer outra coisa que seja condicionado e que você não aprende sozinho, não é natural, não é comum. Ele chamou de reflexo condicionado, e reflexo incondicionado seria aquele mais comum, seria a cadela normalmente apresentado a uma comida, ela saliva naturalmente. A esse processo natural ele chamou de reflexo incondicionado, e o causado, aquele que é adquirido, de reflexo condicionado. E a teoria completa de Ivan Pavlov ele chamou de condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. E Ivan Pavlov foi de grande importância para o que hoje é muito conhecido na PNL como âncoras, na PNL e na hipnose, na hipnose até antes da PNL. E essas âncoras é o que utilizamos comumente. Na verdade, âncoras é uma coisa que conecta a outra. Em um exemplo, nós poderíamos associar aquela campainha que ao tocar faz com que a cadela salive, já sinta fome e já fique atiçada por conta dela já esperar o alimento. Nós podemos associar, por exemplo, o sino, o toque de um sino de um cemitério a um sentimento de tristeza. Há pessoas que podem ir várias vezes ao enterro de parentes, ao enterro de conhecidos, e de tanto ouvir aquele som, ela pode apenas por ouvir o toque daquele sino, sentir aquela tristeza, lembrar daqueles momentos. E uma coisa ainda mais comum ainda seria, um outro exemplo seria quando você está apaixonado, e muitos fazem isso, acontecem com muitas pessoas, geralmente associar um personagem de sua vida amorosa a uma música daquele tempo, uma música daquela época, de quando você conheceu determinada pessoa. E quando toca essa música, toda vez que você ouve essa música, automaticamente você pensa naquela pessoa. Isso é o que chamamos de âncoras, também conhecido como gatilhos, porém com uma sutil diferença. Então essa foi a contribuição de Ivan Pavlov para a hipnose, falando agora de Sigmund Freud. Freud iniciou seu estudo na Universidade de Viena, na Áustria,
e dizem que já de início ele tinha a intenção de criar algo próprio. Ele não queria apenas ser mais um, mas queria se destacar, se diferenciar. Freud, mais tarde, foi estudar psiquiatria e hipnose com Charcot em Salpêtrière, né? Então, Charcot, que falamos no vídeo passado, era aquele cara lá no qual nasceu a expressão retroceder a Charcot e que se limitava a 3 histéricas já no tempo em que Liebald e Ben Ray já tinham saído dessa limitação, já tinham percebido que hipnose não era, que a sugestibilidade não era característico de histéricos e doentes. Mas Freud foi estudar com Charcot, afinal de contas, Charcot tinha reconhecimento e Charcot dava aula, ensinava psiquiatria, era médico, né? Ensinava psiquiatria e hipnose. Vendo então Charcot hipnotizando aquelas 3 pacientes histéricas e apenas com a sugestão, fazendo com que todos os sintomas da histeria se manifestassem instantaneamente naquelas histéricas, Freud percebeu que isso significava que a causa da histeria pode muito bem ser de origem mental e não de origem biológica, não de origem física. Histeria era uma doença que acreditava se originar no útero naquele tempo e era caracterizada por um conjunto de sintomas sem muita explicação, mas que acreditava ter origem no útero. E Freud, depois de estudar com Charcot, ele retornou para Viena e abriu seu consultório. Porém, depois de um tempo atendendo, ele percebeu que não conseguia ter resultado com todos os pacientes e que muitas vezes as sugestões dadas em hipnose não duravam muito tempo. Logo, às vezes um paciente melhorava, mas logo voltava aqueles mesmos sintomas. Freud então começou a ficar desacreditado com a hipnose. Freud ele tinha um amigo chamado Breuer. Breuer tinha uma paciente chamada Berta, que é conhecida também como Ana. Berta ela tinha histeria e Berta tinha histeria e também era hipocondríaca e ela manifestava vários sintomas como paralisia momentânea e outros. Breuer, que nesse tempo era a pessoa que cuidava de Berta, começou a perceber que ao trazer material inconsciente de Berta para o consciente, ela diminuía esses sintomas. Pelo menos que momentaneamente, Berta se livrava desses sintomas, a paralisação e outros sintomas da hipocondria melhoravam. Breuer então começou a chamar esse trazer do inconsciente para o consciente de catarse. E ele nomeou a sua terapia como terapia da conversa. Breuer apresentou Ana para Freud, o qual foi de grande importância para a criação da psicanálise. Em 1893, Breuer e Freud escreveram um artigo juntos. 2 anos mais tarde, eles escreveram um livro chamado de Estudos sobre a Histeria, no qual foi a base para a criação da psicanálise. Mais tarde houve um desentendimento de Freud com Breuer, porque Freud começou a identificar em suas pacientes o que parecia ser memórias de abuso sexual na infância de suas pacientes. Só que Breuer alertou ele que aquilo não era nada mais nada menos do que fantasia que elas tinham quando eram mais jovens. E Freud mais tarde reconheceu que isso era verdade. Freud então gostava muito de analisar e ele desenvolveu uma técnica, uma terapia, no qual chamou-se psicanálise, que consiste basicamente em colher material do inconsciente e analisar esse material, cujas técnicas principais mais conhecidas são a interpretação dos sonhos e a associação livre. Agora falando do que poderia ter causado o abandono da hipnose por Freud, muitos dizem que a causa poderia ter sido porque ele já não conseguia falar muito bem. Ele desenvolveu um câncer na boca, ele fumava muito. Dizem que ele tinha uma voz também muito rouca e a comunicação dele estava comprometida.
Então era muito mais fácil Freud absorver informações, né? Por exemplo, a associação livre, uma técnica da psicanálise, consiste com que o paciente fale sem pensar uma quantidade enorme de coisas e a partir do momento em que se identifica, né, o psicanalista identifica alguma coisa importante, né, que possa ser analisada, alguma coisa relevante, né, isso é analisado. Então, a psicanálise consiste muito mais em ouvir do que em falar. Freud também escreveu uma nota mais tarde de que não era a hipnose que era ruim, mas ele que não era um tão bom hipnotista assim. Esse foi mais um vídeo sobre a história da hipnose. No próximo falaremos de Dave Elman e Milton Erickson. E até a próxima.